Neste vídeo você irá descobrir como morreram os discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. E eu já posso te adiantar que, à exceção de João, que morreu de causas naturais, e Judas Iscariotes, que cometeu suicídio, todos os demais foram martirizados. Olá, graças e paz, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Eu sou Paulo Vitor Santana e por aqui nós falamos sobre Bíblia, teologia e vida cristã. Se um desses assuntos te interessa, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa ser avisado dos próximos conteúdos que serão liberados aqui em primeira mão. Mas sem enrolação, vamos para o assunto do vídeo. O termo discípulo significa aprendiz ou aluno. Já o termo apóstolo significa mensageiro ou enviado. Como sabemos, Jesus escolheu 12 homens para serem seus alunos, para que posteriormente eles pudessem ser enviados pelo mundo espalhando a sua mensagem. Esses homens cumpriram muito bem a sua missão e propósito. Prova disso é que a maioria deles morreram sendo testemunhas fiéis de Jesus Cristo. A partir de agora, passaremos a analisar um pouco do ministério de cada um deles e suas respectivas mortes. Em primeiro lugar, vamos falar então do apóstolo Pedro. Segundo as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 19, o apóstolo Pedro teria as chaves do reino de Deus, o que simboliza liderança, autoridade e poder. A liderança de Pedro também se torna evidente quando Jesus diz em João capítulo 21, versículo 15, para que ele apacentasse as suas ovelhas. No livro de Atos, que narra o início da igreja, nós encontramos o apóstolo Pedro como um dos principais líderes da igreja e o primeiro a levar o evangelho entre os gentios. A tradição histórica diz que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C. Orígenes, um teólogo do terceiro século da era cristã, afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, afirmando não ser digno de morrer como seu Senhor. Vamos falar agora do apóstolo André. Nós sabemos que André era irmão de Simão Pedro e os dois trabalhavam juntos na pesca. Nós sabemos também que André era discípulo de João Batista antes de seguir a Jesus. Ele passou a seguir Jesus, ou seja, ele passou a ser um discípulo de Jesus depois que João deu testemunho de que Jesus era o Cordeiro de Deus, de que Jesus era o Messias enviado. A tradição afirma que o apóstolo André pregou em Cíntia e Pártia, regiões que ficam próximas ao Mar Negro. Também é afirmado que ele desenvolveu o seu ministério por algum tempo, por algum momento, nas regiões da Ásia Menor. Sobre a sua morte, é dito que ele sofreu martírio na Acaia, depois de ter evangelizado a esposa do procônsul local. Ele sofreu o martírio, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X. Passaremos a falar agora do apóstolo João. João foi um dos escritores mais proeminentes do Novo Testamento. Ele escreveu um evangelho e 3 epístolas que levam o seu nome, além do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. João também é conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Ele foi o único dentre os discípulos, dentre os apóstolos, que teve uma morte natural, ou seja, João não foi martirizado. Após se mudar para Éfeso e viver muitos anos ali na cidade, a tradição diz que durante o reinado de Domiciano, ou seja, de 81 a 96 d.C., João foi exilado, ele foi mandado, ele foi banido para a ilha de Patmos, onde ele recebeu as revelações do Apocalipse. Segundo a própria tradição, o apóstolo João, antes de ser exilado, banido para a ilha de Patmos, foi jogado dentro de um caldeirão com óleo fervente, mas miraculosamente nada lhe aconteceu, ele conseguiu sair ileso, o que fez o imperador Domiciano levar João, banir João, exilar João para a ilha de Patmos. Após a morte de Domiciano, João foi liberado para voltar para Éfeso, onde morou ali por um tempo e morreu em idade avançada. Vamos falar agora do apóstolo Tiago, Tiago o maior, aquele que era irmão de João, ambos filhos de Zebedeu e também eram pescadores. Juntamente com Pedro e João, Tiago formava o grupo de discípulos mais íntimos de Jesus Cristo. Tiago é o único entre os 12 discípulos e apóstolos de Jesus Cristo cujo martírio é registrado na própria Bíblia. Nós encontramos no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos a ordem de Herodes para prender Tiago, e após prendê-lo, ele mandou decapitar, ou seja, Tiago foi morto a fio da espada. O quinto apóstolo a falarmos aqui é o apóstolo Filipe. Filipe era natural de Betsaida, assim como Pedro e André. Ele foi protagonista de um dos maiores milagres de Jesus Cristo, que foi a multiplicação dos pães. Ele também foi o responsável por apresentar Natanael a Jesus Cristo.
É importante nós não confundirmos, assim como muitas pessoas confundem, esse Filipe que fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, ou seja, que era um apóstolo de Jesus Cristo, com aquele Filipe que aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Aquele Filipe do livro de Atos, ele é levantado como um diácono, escolhido como um diácono para servir à mesa, ou seja, ele era de origem grega. Já o Filipe, apóstolo de Jesus Cristo, era de origem judaica. Então nós não podemos confundir. O Filipe do livro de Atos também é chamado de evangelista. Já o Filipe, que era apóstolo de Jesus Cristo, é chamado somente de apóstolo, tá bom? Então não confunda um Filipe com o outro. Diz a tradição que o apóstolo Filipe pregou na Palestina, na Ásia Menor e na Grécia, onde se fixou numa cidade chamada Hierápolis. E ali mesmo ele morreu aos 87 anos, crucificado e apedrejado. O sexto apóstolo a mencionarmos aqui é o apóstolo Bartolomeu. Nós não encontramos muitas referências bíblicas a Bartolomeu, a não ser as 4 listas que falam dos 12 apóstolos. Há uma tentativa por parte dos teólogos de associar a pessoa de Bartolomeu a Natanael, já que nós encontramos dentro dos evangelhos sinóticos a figura de Bartolomeu ligada a Filipe. Já no evangelho escrito por João, nós não encontramos nenhuma menção a Bartolomeu, mas nós encontramos Natanael ligado a Filipe. Portanto, muitos teólogos chegam à conclusão de que Bartolomeu e Natanael se tratam da mesma pessoa. A tradição diz que Bartolomeu pregou o evangelho na Índia, na Síria, no Irã e na Armênia, mas foi perseguido por aqueles que não aceitavam a mensagem do evangelho e acabou sendo esfolado vivo e em seguida decapitado. Vamos falar agora do apóstolo Tomé. Tomé, também chamado de Dídimo, ficou conhecido por sua incredulidade. Quando Jesus apareceu aos discípulos e ele não estava presente, os discípulos, ao contar para ele, ele disse o seguinte: eu não acreditarei de forma alguma, a não ser que eu veja as marcas, os sinais da crucificação e eu toque em Jesus. Ou seja, Tomé precisava ver para crer. Mas após ver o Cristo ressurreto na sua frente, a tradição diz que Tomé foi pregar o evangelho na Índia, onde ele foi morto a flechadas por hindus enquanto orava. O apóstolo Mateus. Mateus, também chamado de Levi, era um coletor de impostos. Ele trabalhava numa coletoria coletando os impostos para os romanos, ou seja, ele era um publicano, era considerado um traidor do seu próprio povo. Um dia Mateus estava na coletoria e Jesus passou e mandou que ele o seguisse. Então Mateus abandonou tudo e passou a seguir Jesus. Ele foi o escritor, o autor de um dos evangelhos, o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Mateus. A tradição afirma que Mateus percorreu a Etiópia e a Síria pregando o evangelho. Sobre sua morte, alguns afirmam que Mateus morreu de causas naturais, outros afirmam que ele tenha sofrido martírio, ou apedrejado ou decapitado. Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago o Menor. Nós sabemos muito pouco sobre esse Tiago na Bíblia, esse discípulo, esse apóstolo de Jesus Cristo. A única coisa que nós sabemos é que ele era filho de Alfeu e que também era chamado de Tiago o Menor, talvez em referência à sua estatura em relação ao outro Tiago, ou também em referência à sua idade em relação a esse outro Tiago, que é chamado de Tiago o Maior, o irmão de João. Segundo a tradição, Tiago pregou o evangelho no Egito, onde também morreu crucificado. O apóstolo Judas Tadeu. Ele é mencionado 4 vezes no Novo Testamento, naquelas 4 tradicionais listas que nós encontramos dos 12 apóstolos. Como Judas e Tadeu se referem à mesma pessoa, então esse discípulo passou a ser chamado de Judas Tadeu. É dito pela tradição que Judas Tadeu passou a pregar pela Síria, pela Armênia e norte da Pérsia, onde ele foi morto por golpes de machado. O 11º apóstolo a ser mencionado é Simão o Zelote. Ele é o apóstolo cujo Novo Testamento menos menciona. Ele é chamado de Zelote pois pertencia ao grupo dos Zelotes, um grupo de resistência armada aos romanos. É dito pela tradição que João proclamou a mensagem do Evangelho por lugares como a Bretanha, a Espanha, a Síria e a Pérsia. É dito também pela tradição que ele foi morto, cerrado ao meio. Vamos falar agora sobre o 12º apóstolo, Judas Iscariotes. Ele é sempre mencionado em último na lista. E sempre que você encontrar a menção a Judas Iscariotes, terá um acréscimo da seguinte forma: aquele que o traiu, ou o traidor. Nós sabemos que ele era o responsável pela bolsa, ou seja, ele era o responsável pelas finanças do ministério de Jesus. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata.
e após perceber que ele cometeu uma injustiça contra alguém inocente, ele entregou o dinheiro e se enforcou. O apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que após se enforcar, o corpo de Judas foi precipitado, rompeu-se ao meio e todas as suas entranhas se espalharam. Esse foi o trágico fim de um dos apóstolos de Jesus Cristo. Eu prometi que nesse vídeo eu ia revelar para você como foi a morte dos 12 discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Mas ainda vou te dar um brinde. Eu vou revelar aqui as informações sobre a morte do substituto de Judas, que foi Matias. Nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 21 ao 26, que os apóstolos estavam reunidos e eles fizeram a seguinte proposta: quem nós iremos colocar no lugar de Judas? Ou seja, quem será o substituto de Judas? E haviam ali dois candidatos, José e o outro era Matias. Após eles lançarem as sortes e a sorte cair sobre Matias, então ele foi escolhido para ser o substituto de Judas e compor o número dos 12 apóstolos. Nós não temos muitas informações sobre Matias, mas a tradição diz que ele passou a pregar o evangelho em toda a Judéia, passando pela Etiópia e chegou até a Capadócia. Depois disso, ele foi martirizado, ou seja, ele foi morto. De que forma? Ele foi apedrejado e depois teve a sua cabeça retirada. Ele foi decapitado. Antes de concluir esse vídeo, eu quero deixar uma palavra final de reflexão. Nós analisamos aqui como os discípulos, como os apóstolos de Jesus morreram. Eles foram fiéis até o fim. Eles deram testemunho de Jesus Cristo. Eles foram fiéis à mensagem de Cristo. E a grande questão é, será que nós estamos preparados para seguir o exemplo deles? De, em face da morte, não negar a Jesus, mas ser fiel a Jesus, de pregar essa mensagem do que doer, de gastar as nossas vidas em prol do reino de Deus? Será que nós estamos preparados? É essa mensagem que eu quero deixar para a sua reflexão, que eu quero também refletir juntamente com você. Que nós possamos estar preparados para dar testemunho de Jesus Cristo, para dar testemunho dessa mensagem maravilhosa que é o Evangelho, e que nós nunca possamos negar o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Eu quero te agradecer de coração por você ter chegado até aqui, por você ter assistido esse vídeo, adquirido esse conteúdo. E se você gostou do conteúdo que foi abordado aqui, deste vídeo, que você possa curtir, deixar o seu comentário, porque isso é muito importante para o nosso canal. Eu quero te agradecer mesmo, novamente, que Deus possa te abençoar grandemente e até o nosso próximo vídeo.